Olá, tudo bem? Retornamos ao nosso encontro com a matemática, focado para o Enem. Iremos hoje trabalhar com uma competência e alguns conteúdos importantíssimos que aparecem com muita frequência no nosso Enem. Falaremos de estatística, moda, mediana e média. São três coisas tranquilas de se calcular, porém, em alguns casos, pode ocorrer um grande trabalho, principalmente para achar a média quando necessário. Então, vamos pegar alguns exercícios e dar uma olhada na competência que iremos trabalhar e o assunto desta aula, ok? Primeiro, frequência e medidas de tendência central. Trabalharemos um pouco com média, mediana e moda. Primeira questão. Uma questão típica do Enem, questão de 2012, ele traz um enunciado, uma tabela e o comando. É importante olhar o comando. Ele fala o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento do emprego formal surgido segundo esta instituição no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Vamos perceber que em janeiro de 2010 eu tenho 181 mil, fevereiro 209, março, abril. Então, há uma movimentação desse gráfico aqui, ok? Correto? Não temos necessidade de grifar, só para destacar. Sempre faça uma leitura antes do gráfico, passe com um olhar superficial no primeiro momento, para que você tenha a ideia do que está acontecendo. Há uma oscilação em relação aos empregos formais, segundo esta instituição, ok? Com base no gráfico, então o comando está pedindo para que olhe no gráfico, faça uma análise do gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período de... O que seria uma mediana? Não podemos confundir mediana com média e moda. Média seria a soma de todos esses valores e a divisão pela quantidade de meses. Moda seria o valor que mais aparece, ok? Provavelmente, nesse caso, não tenha um valor que apareça mais de uma vez. Então, seria algo amodal, não tem uma moda. E a mediana, ela é relativamente simples, só que dá um pouco de trabalho. Porém, precisamos colocar todos os valores em ordem crescente e pegar o valor do meio, ok? Então, vamos lá. Colocar em ordem crescente, não em relação ao mês, sim em relação aos valores dos empregos formais. Vamos iniciar ali. Em ordem crescente, repare que o menor valor que nós temos é o 181.419. O valor um pouco mais alto seria o 181.796. Qual seria o próximo? Eu tenho o 204 aqui, teria um 209 aqui e os outros acima de 212. Então, 204, 804. O próximo, 209, 425. Depois, o 212, que eu estou destacando aqui, 952. Vou só separar com vírgula.
Qual seria o próximo depois do 212? Eu tenho um 246 e um 255. 246, 875. O próximo, 255, 415. Em seguida, 290.415. Então, esse foi. A questão da organização nesse momento é essencial. 298.041. E por último, 305.088. Confere? Vamos só tirar a prova real. Precisamos só ter um pouco de atenção. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 10 meses eu tenho, se você for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 informações, colocada em ordem crescente. Porém, ele pediu a parte inteira. Para facilitar um pouco a nossa vida, vamos colocar isso em ordem crescente de uma maneira mais tranquila. 181.000, 181.000, 204, 209, 212, 246, 255, 290, 298 e 305. Se eu tenho 10 elementos, eu teria um cara central? Se, no primeiro instante, eu vou fazer por eliminatória, vou cortar o último e o primeiro. Vou descartá-lo, para ver o que sobra. É mais fácil fazer assim no primeiro momento para que você entenda. Já vou mostrar uma maneira mais rápida e mais interessante. Vou eliminar o segundo e o penúltimo, e assim sucessivamente. O terceiro e o antepenúltimo, o quarto e o 255. Se eu cortar o 212, ele cortará o 246. Eu não terei alguém central. Se não tem alguém central, você obrigatoriamente precisa trabalhar com esses dois elementos. Então, a minha mediana é o cara central dessa sequência em ordem crescente, ok? Então, caso não tenha elemento do meio, você vai trabalhar com esses dois, que eu destaquei nessa nuvenzinha verde. E o que você fará com esses valores? Já que ele quer a parte inteira, faça somente com essa parte inteira, né? Com a parte aproximada. Eu farei uma média aritmética. Mas calma, se ele pediu a mediana, por que eu tenho que fazer uma média? Para descobrir o cara do meio, eu tenho que fazer uma média entre esses dois caras centrais. Então, para achar a mediana, nesse caso, eu tenho necessidade de uma média. Então, a minha mediana será, só vou pegar os primeiros números, 212 mais 246 e vou dividir por 2. Isso vai dar, caso você tenha um pouco de dificuldade, a soma desses dois, 458 divididos por 2. Esse é o valor da minha mediana, ok? Se você pensar em R$400 divididos em duas partes, você terá 200. E quanto ficará R$58 dividido em duas partes? R$29. Então, a minha mediana, 229. O valor que nós procuramos é a letra B. Ok? Porém, provavelmente
você esteja se perguntando: e se a minha sequência tivesse 1000 elementos? Como eu faria? Se a minha sequência tivesse 501 elementos. Então, no canto, eu mostrarei como poderemos resolver essa questão sem eliminar, sem fazer esses cortes que eu acabei realizando com vocês. Então, quando eu tenho um número par de elementos, no caso, 10 elementos, você vai somar uma unidade e vai dividir por 2. Vai dar 11 por 2, que vai dar 5,5. Essa é a posição do cara da mediana, ok? Mas como assim posição 5,5? Ou seja, não existe alguém no centro e não existe uma posição que a pessoa chegue em quinto e meio. Consequentemente, se não existe essa posição, você tem que achar o quinto e o sexto elemento. E fazer o quê? A média entre esses dois elementos. A minha média. Foi o que nós fizemos aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto e esse é o sexto. Veja que não há alguém entre eles, que é o 5,5. Porém, o que eu fiz? Uma média entre esses dois elementos aqui, que eu estou destacando. Ok? E se for um número ímpar? E se for um ímpar? 13 elementos. Vamos dar esse exemplo. Você somará 1 também e dividirá por 2. Vai dar 14 por 2. Você achará a posição 7. Ou seja, se eu tenho uma quantidade ímpar, eu tenho um cara central. Basta você olhar para a sua mão. Se olharmos para a nossa mão, esse será o nosso valor mediano, ok? Não vou apontar para vocês, que vai ficar muito feio aqui na nossa gravação. Tranquilo? Então, 5 elementos, esse é o central. 2 antes e 2 depois, ficando o central. Correto? Então, vamos treinar em outras questões. A questão da mediana, moda e média. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para os estudos e verificação das tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Não entrou num slide só, porque são várias informações. Então veja, ele contextualizou nessa parte, questão do Enem, típica do Enem, enunciado, bem contextualizado. Logo em seguida vem o nosso incentivo, que é uma charge, é uma tabela, é um gráfico, uma figura. E o nosso mais importante, comando, ok? E as nossas alternativas. Então, típica questão de Enem, para todas as áreas de conhecimento, seja ciências humanas, natureza, códigos e linguagens ou matemática. Correto? Em relação à temperatura, então o comando está pedindo os valores da média, mediana e moda. São respectivamente iguais a... se você perceber, todas as alternativas colocam a média como 17. Dificilmente isso ocorra numa prova novamente, porque não tem a necessidade de calcular a média nesse exercício. Porém, como estamos estudando, iremos calcular a nossa média, a mediana e a moda, mesmo que por eliminatória chegássemos numa alternativa, ok? Nesse momento,
o estudo disso é mais importante do que a alternativa. Eu deixei um espaço um pouco maior para que pudéssemos calcular todas aquelas informações, ok? Vamos começar com a moda. A moda é o valor que mais aparece nessa sequência. Vamos reparar os valores que mais aparecem. Eu vou montar uma tabela com esses valores. Vamos pegar o menor valor que nós temos aqui. 13,5 graus. Então, essa é a nossa temperatura. E aqui a quantidade de dias que essas informações irão aparecer. Ok? Vamos fazer uma tabela bem organizada para facilitar. O outro valor seria o 14. O outro, então, 13,5, 14, 15,5, esse aqui, 16 graus. O próximo seria 18 graus. Tenho em seguida o 18 graus e meio. Próximo seria o meu 19 graus e meio. 19 graus e meio. Próximo seria 20 graus. Depois, 21,5. E encerramos as nossas opções, ok? Vamos ver. Quantas vezes aparece o 13,5? 1, 2, 3, 4 vezes o meu 13,5. Então, 4 dias, ok? O 14 vai aparecer uma única vez. O 15,5 aparecerá uma única vez. O próximo, o 16, vai aparecer também uma única vez. O 18, uma única vez. Perdão, o 18 aparece 2 vezes. Lógico que no final da tabela, se ficar alguém sem a gente riscar, a gente volta e faz a alteração. Não há problema, só tem que prestar um pouco de atenção. Veja que eu voltei, olhei e achei alguém que eu não tivesse riscado. O 18,5, uma única vez. O 19,5, uma única vez. O 20, 2 vezes. Olha, faltou mais alguém ali embaixo. 3 vezes. E o 21,5, uma única vez. Se somarmos esses valores, temos que ter 15 dias. Então, 4 dias, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Com certeza absoluta, não faltou alguém nessa nossa tabela. Então, veja, que em alguns momentos você pode esquecer, depois você volta e corrige. É a resolução original. Estamos contando aqui e riscando. Perfeito? A moda é o valor que mais aparece no nosso exercício, na nossa tabela. Quem é o cara que mais aparece? Seria
o 13,5. Essa é a nossa moda, ok? Então, a moda já será anotada no canto. A moda simplesmente é o valor que mais aparece. Pode existir mais de um valor? Sim, pode ser bimodal. Por exemplo, se esse valor, veja que eu vou fazer uma alteração, mas já retorno. Se esse valor fosse o 4, a minha moda seria o 13,5 e o 20. Então, seria bimodal. Vamos retornar e colocar o valor correto. Então, aqui, 15 dias o total. Ok? A nossa mediana, eu vou fazer aqui no cantinho. A mediana vai ser colocar todos em ordem crescente e pegar o do meio. Porém, 15 elementos. Como vimos no exercício anterior, 15 mais 1 divididos por 2, eu terei 16 por 2, eu tenho que pegar o oitavo colocado. Então, você ou só escreve até o oitavo, ou você conta até o oitavo. Já que eu tenho a tabelinha, eu vou iniciá-la para que você possa entender. Eu teria que colocar o 13,5, ponto e vírgula, o 13,5, ponto e vírgula, o 13,5, ponto e vírgula. Perceba, quantos 13,5 eu teria? 4. O próximo seria o 14, que seria o meu quinto. Gente, a gente vai fazer um acumulado aqui. Eu tenho 4 aqui, mais um aqui, esse seria o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E o nono, ou seja, a minha mediana será 18 graus. Ok? Já teríamos condições de marcar a alternativa, pois todos os valores da nossa média na alternativa já daria certo. A nossa mediana aqui, eu tenho 18. E a nossa moda, 13,5 graus. Então, nossa alternativa correta. Porém, precisamos achar a nossa média. A média é a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de dias. Então, vamos iniciar. Eu teria que somar 13,5, 4 vezes, 14 graus. Então, eu posso fazer uma média ponderada, para facilitar pela economia de espaço. 13,5 mais 13,5 mais 13,5, eu posso multiplicar por 4. Mais uma vez o 14, mais uma vez o 15,5, mais uma vez o 16, mais o 18 mais o 18, eu posso trocar por um produto vezes 2, mais 18,5, mais 19,5, mais, vamos fazer a continuação na linha de baixo, mais 20 vezes o 3, mais 21 vezes o 5. Tudo isso nós temos que dividir por 15. Vamos tentar facilitar essa nossa conta. Eu tenho 13,5 vezes 4. Eu tenho a minha média, 54 graus, mais 14, mais... Vamos já somar alguns valores para diminuir a nossa equação. 14 mais 15,15, 15,5, mais 16. Isso já daria
um valor de 45,5. Vamos somar esses outros aqui. Eu tenho 18 vezes 2, mais 18,5, mais 19,5. 74. Mais a parte de baixo, 20 vezes 3, que daria 60, mais 21,5. 81,5. Divididos por 15 dias. Ok? Então, a nossa média vai resultar em, fazendo a soma de todos, 54 mais 45,5 mais 74 mais 81,5 dará 255 sobre 15 e provavelmente de 17 graus Celsius. Provavelmente, por quê? Porque as alternativas já induzem você a chegar no 17 e você até pode tirar numa prova real, ok? Veja que a média é trabalhosa, porém, é multiplicação entre valores, no caso aqui, valores decimais, ok? Então, se dermos continuidade, a média, 17 graus, a mediana, 18, e a nossa moda, 13,5. Se ele quer respectivamente, como a gente já havia marcado, a nossa letra B. Veja que na letra C ele troca, então se você não levar em consideração a respectivamente. E a última questão, também do Enem, que envolve o percentual médio, exige lembrar da nossa média, como a gente viu anteriormente. A participação dos estudantes nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições de 2005 a 2009. Então, faço uma análise rápida. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os anos de 2005, 2006, 2007, 2008 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009, qual o percentual médio, veja o comando, de medalhistas somente na região Nordeste? Então, essas outras regiões não fará diferença para nós, ok? Então, o nosso percentual médio, somar de 2005 a 2009 e dividir pela quantidade de anos. 18% no primeiro ano, 19% no segundo, 21% no terceiro ano, 15% e 19%. A quantidade de valores, a quantidade de anos, 5 anos. Então, se somarmos 18 mais 19 mais 21 mais 15 e mais 19, a soma dará 92 sobre 5. E essa divisão resulta em 18,4%. Letra C. Ok? Então, veja, eu fiz uma média aritmética nesse caso. Poderia ter sido feita uma média ponderada, como na questão anterior, para que você veja que a média ponderada é só para você diminuir a sua média aritmética. Olha o nosso percentual médio, caso queira fazer pela ponderada. Eu tenho 18 uma única vez, mais eu tenho 19 duas vezes, mais o 21, mais o 15. Porém, você também vai continuar dividindo pelo 5, pois você tem 18, 19, 19 duas vezes, o 21 e o 15. Então, para facilitar, o valor será o mesmo, 92 sobre 5, 18,4. Ok? Então, a única diferença
para facilitar no tamanho da conta, esse 19 vezes 2, para que não haja necessidade de ficar repetindo valores, ok? Esse assunto é um assunto importante, ele é um pouco trabalhoso, mas ele é tranquilo. Então, moda é o que mais aparece. Pode existir 2 valores, 3 valores ou pode não existir, isso é normal. Média, a soma de todos, dividindo por todos. E a nossa mediana, coloque em ordem crescente e pegue o valor do meio, ok? Eu ensinei 2 maneiras de achar o cara central sem ter a necessidade de colocá-los em ordem crescente, ok? Um grande abraço e até a próxima.